Tem falado muito desde o sábado, quando ficamos sabendo que Jair Bolsonaro meteu ferro quente na tornozeleira eletrônica, porque achava que tinha ali uma escuta telefônica. Muita gente está com muitas dúvidas relacionadas ao uso da tornozeleira eletrônica, né? Esse equipamento que chegou no nosso sistema de segurança para monitorar pessoas que têm dívidas com a justiça e que estão presas e que estão em liberdade condicional. E a gente está em contato neste momento com a Ivani Matos Sobrinho. Ela é diretora do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal, para nos ajudar a entender como é que funciona o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas e o uso disso no nosso país. Ela já está aqui conosco. Olá, Ivani, seja muito bem-vinda ao nosso programa, a conversar com o público do UOL. Olá, boa tarde. Boa tarde. Prazer participar. Vamos lá. Eu queria muito saber como é que funciona. As pessoas estão muito curiosas. Quando a pessoa, o preso, né, ele tenta destruir, estragar ou mexer na tornozeleira eletrônica, imediatamente isso é avisado a vocês? Como é que funciona esse tipo de monitoramento? Após a instalação da tornozeleira, o monitorado ele recebe as regras, né, que ele deve cumprir. Uma delas é não violar o equipamento, não violar, não danificar, e não permitir que ninguém faça. Então, quando acontece de ter um rompimento de pulseira ou a case danificada, gera um alerta aqui na central de monitoração. E aí os policiais têm um fluxo para seguir. Os casos de violência doméstica são os principais casos que a gente tem na monitoração eletrônica. Nesses casos, a gente já faz contato direto com a PM do Distrito Federal via Copom, e eles já vão ao local para tentar localizar a tornozeleira e a pessoa monitorada. Porque nesses casos, a gente tem que preservar a integridade física da vítima. É muito comum, Ivani, esse tipo de violação, como a que aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso costuma acontecer? Qual é o percentual, mais ou menos, das pessoas que utilizam a tornozeleira eletrônica e que tentam destruir a tornozeleira eletrônica? O percentual é baixo. Nós temos poucos casos de rompimento e fuga, e todos esses casos são comunicados ao Poder Judiciário para tomar conhecimento. Quando é uma pessoa sentenciada, ele regride de sistema, e quando são pessoas nas medidas cautelares, as informações vão para o Poder Judiciário para conhecimento e providências para expedir o mandado de prisão. Nesse caso, Ivani, impressionou muito a eficiência do serviço a que você pertence, porque pouco tempo depois do problema detectado na tornozeleira, já havia sido comunicado ao Supremo Tribunal Federal, né? O que eu queria saber se isso é convencional ou se, por conta de ser este um caso extraordinário envolvendo um ex-presidente da República, daí houve mais presteza. Qual é o tempo entre uma eventual infração, uma eventual interrupção da emissão do sinal na tornozeleira e a comunicação ao juiz, ao magistrado que está responsável pela execução da pena? Nós fazemos relatórios diários. Então, alguns casos é comunicado imediatamente, da violência doméstica mesmo. No momento que acontece um rompimento de tornozeleira ou uma suspeita, a gente já comunica ao Poder Judiciário para tomar conhecimento. Vai lá, Sakamoto. Não, eu ia perguntar exatamente isso, com relação a essa questão. Tudo bem, Ivani, prazer ter você aqui. Era porque o que acontece depois do caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? Muita gente falou assim, ué, mas a Secretaria de Administração Penitenciária foi lá, viu, né, houve a troca do equipamento e só depois o ministro Alexandre de Moraes é que emitiu uma decisão a respeito do significado daquela violação. Então, isso, só para esclarecer para o público, Ivani, isso é normal. Vocês vão, verificam o que aconteceu, eventualmente trocam o equipamento, comunicam o judiciário e aí o judiciário toma uma decisão a respeito das medidas cautelares que se foram ou não violadas, né? Isso, é dessa forma.
Agora, o que é mais comum acontecer, só para deixar muito claro aqui também, gente, é claro que a Ivani não pode falar de casos específicos como o do próprio Bolsonaro, ela está falando como um todo para a gente saber sobre o entendimento da tornozeleira eletrônica, não pode falar exatamente sobre um caso específico, isso cabe justamente ao Supremo Tribunal Federal que está com esse caso. Para a gente entender o que costuma ser mais comum é a pessoa sair do seu limite, né? Porque existe, isso eu achei muito interessante, estava vendo algumas imagens até no Fantástico, quando vocês também participaram ali de uma reportagem, quando no telão vocês ficam monitorando o tempo inteiro todas as tornozeleiras, né? E aí quando a pessoa sai do seu limite ali, isso apita imediatamente para vocês. E aí qual é o procedimento? Como é que vocês fazem? Correm até a casa da pessoa, chama a polícia? Como é que funciona? Nos casos de violação de zona de inclusão, que é o local onde a pessoa deve permanecer, a gente tenta fazer, primeiro manda os comandos remotos na tornozeleira, manda SMS, tentativa de contato telefônico. Quando mesmo assim, aí, quando ele não retorna para o local que ele deve permanecer, tudo isso a gente comunica para o juízo responsável por aquele processo. Já nos casos de zona de exclusão, que são ligados aos processos de violência doméstica, nós fazemos tudo isso também, manda SMS, pedindo para ele sair do local proibido, tentativa de contato telefônico, comandos remotos na tornozeleira. Mesmo assim, quando ele não obedece nenhum desses comandos e não atende ao telefone, a gente faz o acionamento via Copom. Aí uma viatura vai até o local onde ele está naquele momento e ele é conduzido à delegacia. Aí o delegado é que vai autuar nesses casos. Quem paga pela tornozeleira eletrônica estragada, hein, Ivani? Você tem, por exemplo, a pessoa danificou a tornozeleira, foi trocada, aí é a gente que paga, ou vai isso para o preso? Para um equipamento ele ser considerado sem recuperação, quando realmente ele não pode ser mais reutilizado, é só a empresa que emite esse laudo. Então, assim, quando o monitorado ele rompe uma pulseira, ou quando ele danifica essa capinha da tornozeleira, do dispositivo, esse equipamento, depois que volta da perícia, a gente encaminha para a empresa e ela faz um laudo. É a empresa que vai falar se esse equipamento realmente não pode mais ser reutilizado ou se ele pode. Porque o que importa na tornozeleira para a empresa são os equipamentos eletrônicos que estão dentro. Então, são os chips da operadora, a placa que ele tem de componentes eletrônicos, a bateria. Então, quando esses equipamentos não são geralmente danificados, a empresa consegue recuperar o equipamento. Então, a trava, a pulseira, essa capinha, a case, geralmente ela consegue ser recuperada até mesmo porque os equipamentos, eles, com o passar do tempo, vão tendo desgaste normal, né? Essa capinha da tornozeleira. Então, a empresa já faz essa substituição desse equipamento. Então, é só a empresa que pode falar. Eu tenho uma dúvida de natureza técnica, Ivani. Falando em tese, se alguém consegue violar aquela capinha ali, a caixa onde está acomodada o equipamento da tornozeleira, né? É possível retirar o chip, deixar o chip tocando dentro de um domicílio e a pessoa sair daquele domicílio e quem está monitorando imaginar que está tudo normal? Ou se tirou o chip, já se verifica que houve uma obstrução do sinal? É possível fazer esse tipo de operação, não? Abre a tornozeleira, tira o chip e a pessoa pode sair do local e quem monitora imaginar que está tudo normal? Não, porque o chip ele tem que estar conectado a um equipamento eletrônico. É como o nosso celular. O chip ele só funciona se ele estiver conectado àquele componentezinho, que eu não sei o termo técnico, mas para funcionar. É da mesma forma na tornozeleira eletrônica. Se ele retirar o chip no momento primeiro, que tem a violação, que ele consegue tirar aquela capinha e mexe no chip, ela já perde a comunicação. Então, já gerou o alerta de integridade estrutural e já vai perder a comunicação da tornozeleira. Então, já 2 fatos já aconteceram. Entendeu? Então, não funciona. Não tem como. Ivani, quero agradecer demais a sua participação. Hoje, no Distrito Federal, quantas pessoas utilizam a tornozeleira eletrônica?
1.681 pessoas. 1.600. Dessas, 1.004 são pessoas sentenciadas, 677 estão nos provisórios, nas medidas cautelares. Haja monitoramento, hein? Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Ó, para quem Obrigada. Obrigada. Para quem está conosco na TV, o intervalo, e a gente já volta, inclusive, para falar sobre o novo programa que vai estrear aqui no UOL, com ele, Chico Barney, que vem aqui no estúdio. Parece que ele vai vir dentro da banheira. Lembra da banheira do Gugu? Fica ligado aí, logo depois do intervalo, a gente volta com o Chico Barney. Mas aqui não tem intervalo, né, Josias? E até queria ouvir você para a gente amarrar essa história da tornozeleira eletrônica, que é justamente essa situação, né? Destruiu a tornozeleira eletrônica e a gente que paga por isso, né? Esse trabalho que foi feito, mas ao mesmo tempo essa modernidade, né? Essa modernidade de você utilizar a tornozeleira eletrônica para monitorar as pessoas, funciona, né? Funciona, e por isso que eu acho que, Fabiola, como o sistema funciona, ele deve ser respeitado, né? E deve haver uma punição sempre que alguém tenta interromper a emissão do sinal de uma tornozeleira. Até o ministro Flávio Dino estava lembrando que ele foi relator do projeto que resultou na implantação do sistema de tornozeleiras no Brasil como parlamentar, né? E ele disse que depois que foi adotado no Brasil, o sistema revelou-se muito eficaz. Há problemas, né? Tivemos outro dia um com o Collor, agora os bolsonaristas citam com muita frequência, porque o Collor, no segundo dia que ele foi enviado para a prisão domiciliar, ficou uma semana em cana, aí foi para a prisão domiciliar. Chegou no dia seguinte, a tornozeleira parou de funcionar. Alegou-se que houve um problema de bateria. Esquisito, né? Porque já no segundo dia, problema de bateria, mas o fato é que parou de funcionar. E isso só foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal 5 meses depois. O ministro Alexandre de Moraes pediu providências, pediu explicações, e até agora não se teve notícia de medida que tenha sido adotada pelo ministro Alexandre de Moraes em função dessa. Não é possível. Você veja o que aconteceu em Brasília. Rapidamente detectou-se uma falha no funcionamento da tornozeleira do Bolsonaro, foi lá uma equipe, verificou, notou-se ali, naquela filmagem deixa muito claro, uma tentativa clara de violar a tornozeleira, de romper a caixinha ali, o case, como eles chamam, que protegem os equipamentos eletrônicos que fazem a tornozeleira surtir efeito, né, que emite os sinais. Então, o Supremo rapidamente tomou providência. No caso do Collor, 5 meses depois, francamente, né, houve um problema de acompanhamento do monitoramento. Agora, sempre que isso ocorre, acho que tem que ser o juiz responsável, tem que tomar providências, porque, como você disse, Fabiola, é um sistema que funciona e é muito eficaz nesses casos em que você precisa, sobretudo num país como o Brasil, em que as cadeias estão superlotadas, eventualmente você pode dar colocar um preso no sistema semi-aberto, até aberto, e aí joga lá uma tornozeleira para controlar, para que a pessoa não imagine que está livre livre por completo, sem nenhum tipo de monitoramento, ou em casos como esse de prisão cautelar, como a que foi imposta ao Bolsonaro, também a tornozeleira é muito útil. Então, até para manter a seriedade de um equipamento que funciona, é preciso que se faça o que foi feito agora com o Bolsonaro. Tentou romper a tornozeleira? Então, é preciso que seja aplicada contra essa pessoa a lei com todo o rigor.